aplicar a lei da reciprocidade econômica. Do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OIC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. A lei foi aprovada em abril e permite retaliações contra países que imponham sanções econômicas ao... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aí pra vocês. Eu vou passar aqui rapidinho, atrapalhando o começo do vídeo aí, que é um procedimento padrão que tem que ter no YouTube aqui, deu falando. Então, para nós estar reagindo ao Oeste Sem Filtro aí, o link do canal deles tá na descrição, no comentário fixado. Tem alguns produtinhos na descrição também desse vídeo para vocês darem uma olhada. Então, sem enrolações, vamos ao vídeo. Lula voltou a criticar Donald Trump por interferir em assuntos internos do Brasil e saiu em defesa do Supremo. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. E para reforçar o posicionamento do governo, o Planalto lançou uma campanha nas redes sociais com o slogan "Não mexa com o meu Brasil". O vídeo foi publicado nos perfis oficiais da Presidência da República. Saiu ontem aí essa campanha na rede social do governo federal, já em resposta à carta de Donald Trump. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Claro, a gente segue com os desdobramentos aí dessa carta enviada pelo presidente americano ao presidente brasileiro, que hoje já concedeu entrevista à Record falando sobre o caso. Disse que se não houver negociação, vai partir então para uma retaliação. E aí, realmente, Cauti, queria ouvi-lo, porque é uma leitura de que se o Brasil responder com aumento de tarifa, vai ficar ainda pior a situação do Brasil, vai impactar ainda mais no PIB. Queria te ouvir. E também, Cauti, falamos muito ontem sobre esse tarifaço político por parte de Donald Trump. Quem que poderia aí fazer a interlocução com o governo dos Estados Unidos para tentar uma negociação? Porque a gente viu até num trecho da entrevista com o presidente Lula, a diplomacia do presidente brasileiro, dizendo, inclusive, que se o Trump estivesse no Brasil, poderia ser preso, né? Esse é o tipo de sinalização, de gesto para uma possível negociação com o governo americano. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, o presidente Lula, evidentemente, não está em pleno controle das suas funções, né, especialmente cognitivas. Muito boa noite, Silva. Boa noite, Ana. Não funciona assim. Evidentemente, eles não entenderam a gravidade da coisa, porque senão não reagiria dessa forma completamente histérica àquilo de muito grave que está acontecendo. Primeiramente, vamos por partes. Tem a parte de hipocrisia evidente quando ele fala que ele não se mete, não tem ingerência nos assuntos de outros países, especialmente do judiciário. Mentira, mentira, mas isso não surpreende porque Lula é um mentiroso contumaz. Na semana passada, Lula estava na... Tá querendo aprender inglês sozinho? Não vai. Não só isso, foi visitá-la na prisão domiciliar onde ela está. Então Lula sim mete sim nas questões da justiça de outros países, inclusive aqui no Brasil, quando Lula estava preso, a Gleisi Hoffmann rodou o mundo pedindo que outros países atuassem uma ingerência no Brasil para tentar forçar o judiciário a libertar o Lula. Foi até nos países árabes, pediu até para o mundo árabe pressionar o Brasil
para libertar o Lula, que lembramos, aqui estamos vendo, de 2018 essa matéria, para libertar Lula da prisão, considerando ele um preso político. Foram até na ONU, foram em qualquer lugar pedindo interferência. O Supremo Tribunal Federal, por admissão do próprio ministro, o presidente Luiz Roberto Barroso, pediu em 2022 a intervenção americana contra aquilo que ele definiu um, abre aspas, golpe. Golpe nenhum iria acontecer, mas pediu e obteve uma ingerência americana nas eleições de 2022. Portanto, do que estamos falando? Tem uma dose maciça, cavalar de hipocrisia nas palavras do Lula. Agora, sobre a questão da negociação. Se Lula tem duas opções. Ou ele senta na mesa e começa a ceder alguma coisa. Aqui estamos vendo, quando Lula foi na Argentina, pedindo a libertação de... Semana passada, não foi uma era glacial atrás, foi semana passada isso. Então, assim, ou Lula esquece aquilo que faz no dia antes, efeitos etílicos explicam, ou evidentemente não sabe do que está falando, né? Mas enfim, voltando à questão da negociação, ou o governo começa a ceder alguma coisa, como se faz numa negociação normal. Numa negociação, você cede alguma coisa e a contraparte cede e se chega a um ponto em comum. Ou vai para o muro contra muro e aplica a lei da reciprocidade e aumenta os impostos, cria um tarifaço sobre a importação de produtos americanos de 50%. Aí a resposta é boa sorte, porque o Brasil importa produtos não substituíveis dos Estados Unidos. Vocês vão substituir como os motores da Embraer? Vão substituir como remédios de alta complexidade, etc, etc, etc. Portanto, não há como aplicar isso, porque senão a economia brasileira, já fragilizada por esses 50% de tarifaço, quebra de vez. E outra, Trump já mostrou que não está de brincadeira. A China tentou fazer isso no começo do ano, Trump fez o quê? Dobrou os impostos alfandegários contra a China. Então, se isso acontecer, o Brasil chegar a 100% de imposto alfandegário, aí, é bom fechar todo mundo, acaba a economia brasileira de vez. Então, é isso que está acontecendo. E por último, Paula, Lula claramente vive no passado quando ele fala da Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio está quase uma década inoperante por causa da não nomeação de juízes nos painéis de resolução das controvérsias. Não tem juiz fisicamente lá para julgar esses casos. Então, Lula pode até fazer recurso, vai ficar lá no arquivo, provavelmente até depois que acabar o seu mandato presidencial. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Ontem, no programa, enfim, fizemos um programa especial, praticamente temático, e você cantou essa bola ontem, depois de conversar, apurar com algumas fontes, inclusive durante o programa, né, Ana, que Lula escolheu esse caminho, chegamos até aqui. Né? É que ele estaria sofrendo essa retaliação por escolhas do próprio presidente Lula e tudo, e talvez a gota d'água, né, o que teria transbordado foi a declaração de Lula no BRICS sobre a escolha de uma moeda alternativa ao dólar. Num primeiro momento, o Brasil estaria na lista ali dos 10%, mas aquela declaração de Lula no BRICS fez tudo desandar, o que desagou ali naquela carta enviada pelo presidente Donald Trump. Então, queria muito ouvi-la, porque essa apuração, ela segue cada vez mais sólida, né, Ana? Boa noite. Exatamente, Paula. Boa noite. Paula, boa noite, Cauti, querido Silvio, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, durante a noite eu fiz o trabalho de casa aqui e voltei a fita em toda a administração Donald Trump sobre quando ele falou pela primeira vez sobre os BRICS, as falas de Lula nos BRICS ou a possível ameaça dos BRICS ao dólar. E eu cheguei a uma declaração do Donald Trump, vejam vocês, em 31 de janeiro, deste ano, ou seja, apenas 11 dias depois que o Donald Trump entrou na Casa Branca. 11 dias, em 31 de janeiro foi o primeiro alerta. Não estou gostando desse discurso anti-americano de que vamos derrubar o dólar, de que temos que isolar essa coisa de dólar, essa coisa de Estados Unidos. E aí, Paula, a questão é que quando você olha, por exemplo, o grupo G20, o Brasil é o país que mais se distanciou dos Estados Unidos,
dos pilares de liberdade do Ocidente e começou a se alinhar de forma bastante intensa, eu diria assim, com regimes totalitários e principalmente com hoje o maior inimigo dos Estados Unidos, que é o Irã. Mas aí, Paula, eu trouxe hoje, vou pedir para a nossa produção colocar, todas as declarações, eu não sei se eu consegui todas, mas muitas declarações ao longo dos últimos meses do presidente Lula provocando os Estados Unidos e Donald Trump. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Tem um outro vídeo ainda, Paula, eu mandei esse, mas tem um outro que ele combina todas as declarações do Lula. Agora, Paula, eu só queria trazer rapidamente um pedacinho da carta do Donald Trump ontem, porque muita gente hoje está dizendo um ataque à soberania, o Trump é ditador. Eu acho que nós temos que separar, ao mesmo tempo que o combo Brasil aqui em Washington é um combo complicado no sentido de são muitas peças e essas peças elas são colocadas em cima da mesa e outras peças vão colocando a lei Magnitsky a ser aplicada, as sanções contra Alexandre de Moraes, ao caso do Felipe Martins, o caso das leis sem censores nas nossas costas, da deputada Salazar e do deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, tudo isso. Essas sanções, no entanto, eu não diria sanções econômicas, mas essa guerra tarifária não é uma coisa exclusiva do Brasil. É uma coisa que o Trump está aplicando para o mundo inteiro. E países inteligentes, diplomáticos, até a própria China, que faz parte dos BRICS, por exemplo, a Rússia, estão voltando à mesa do Donald Trump. Então, eu queria trazer só um pedacinho, um trechinho, para finalizar esse meu primeiro comentário, da carta do Donald Trump, porque ele diz o seguinte: além disso, temos discutido por anos a nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da relação antiga e muito injusta causada pelas tarifas e barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nossa relação tem sido, infelizmente, longe de recíproca. E aí, para concluir o trechinho que ele finaliza a carta. Se você quiser abrir seus mercados comerciais atualmente, é o próximo print, Ubinha, por favor, é isso. Se você quiser abrir seus mercados comerciais atualmente fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias, poderemos, talvez, considerar um ajuste a esta carta. Essa parte é importante ressaltar que ele disse para todos os países em todas as cartas. E ele segue: essas tarifas poderão ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Portanto, Paula, só para a gente entender, o Lula teve a oportunidade de manter o Brasil
na lista dos países que seriam taxados em apenas 10%. Mas ele decidiu o caminho do confronto e cutucar a onça com vara curta. Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Só para a gente fazer uma avaliação desde ontem, Silvio, quando Donald Trump divulgou essa carta, então o presidente Lula se reuniu com o vice-presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa reunião ontem em Brasília, divulgaram uma nota oficial falando em lei da reciprocidade econômica. A gente trouxe um trecho dessa entrevista do presidente Lula dizendo que se não houver negociação, vai taxar também os produtos americanos. Teve a criação aí desse comitê de empresários para discutir a política comercial com os Estados Unidos. A gente viu também uma campanha criada aí pelo governo federal, que deve ter o DNA do Sidônio Palmeira, aí, não mexe com o meu Brasil. Queria que você fizesse uma análise política aí dessas 24 horas da carta divulgada pelo presidente Donald Trump. Silvio, muito boa noite. Não mexe com o meu Brasil é ótimo. Boa noite, meus amigos. Querida Paula, Ana, Caute, boa noite você que nos acompanha. Bom, eu acho que a Ana já fez um amplo comentário, passou por praticamente todos os pontos, ela está na dianteira. Fala, pessoal. Então esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, hein? Tá pedindo para vocês, né? Jogar esse pedacinho aqui. Comente aí o que vocês estão achando dessa taxação que tá tendo aí no nosso Brasil. E o que você acha que vai acontecer daqui para frente? E o que vai acontecer com o nosso Brasil? Vai impactar muito aí na nossa economia. Estamos aqui no site do Conexão Política aqui, né? Opa, desgramei, apareceu a conta, né? Conexão Política, Fogo Cruzado. Lula associou vitória de Trump ao nazismo, recebeu navios irânicos, aliou-se a ditaduras, criticou Israel em guerra, mas a culpa Bolsonaro por fracasso diplomático, ignorando as tensões causadas por sua própria conduta. O governo federal tenta responsabilizar o ex-presidente pela escalada da guerra comercial com os Estados Unidos. Que é isso? A culpa agora é do Bolsonaro, não é do Lula não. De estar, na verdade, nem é do Lula, mas é do Moraes aí que está sendo cobrado, é mais do nosso governo aí que está acabando com o pessoal aí, com essa ditadura. Prendendo famílias, idosos, todo mundo tá indo pra cadeia com 20, 18 anos aí de prisão. Da onde que isso pode ser acontecer no nosso Brasil, né? E também a cassação, a perseguição política aí que tá tendo muito. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like.